Colossenses 1, 15 até o 23. Acompanhe a leitura deste texto, meus irmãos, que, segundo a tradição, se tornou um hino no primeiro século. Não é à toa, né? Esse texto realmente exalta a pessoa de Jesus Cristo. 15 até o 23. Colossenses 15 até 1, 15 até o 23. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Incline a sua fronte. Senhor, que Cristo possa ser exaltado por meio dessa mensagem nos nossos corações, na nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já faz um tempo que viralizou na internet um vídeo no qual um rapaz estava assentado, falando sobre Jesus, falando sobre Deus, com uma Bíblia na mão, sentado numa cadeira. Um rapaz que tem milhares de seguidores, e ele disse que Cristo é o centro de Deus e complementou dizendo que nós somos o centro de Cristo. E ele disse assim, como numa mensagem de autoajuda para as pessoas: você é o centro. Você é o centro de Cristo. Você é o centro de Cristo. E ele repetia isso para as pessoas, muita gente aplaudindo, muita gente gostando dessa mensagem, inclusive nos comentários das redes sociais, as pessoas realmente se sentindo tocadas por essa mensagem que diz que nós somos o centro de Cristo. Que dentro do plano de Deus, de todo o decreto de Deus, de todo o plano de Deus, nós estamos no centro deste plano. Ledo engano, né, meus irmãos? Nós não somos o centro de Cristo. Nós não somos o centro da história. Nós não estamos no palco da história com o fim de recebermos a honra, a glória, o louvor. Só há um que merece a honra, glória e louvor, e que o Pai estabeleceu dessa maneira, e esse alguém é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E por que vira e mexe a igreja se esquece disso? O tempo passa, anos vão, anos vêm, e por vezes o próprio Espírito Santo, através da palavra de Deus, tem que nos lembrar de que nós não estamos no centro. Cristo está no centro. Foi assim que aconteceu, dentro do contexto histórico da ocasião e das circunstâncias da escrita dessa carta. Havia uma heresia na cidade de Colossos, uma cidade onde havia uma igreja, que não foi o apóstolo Paulo que fundou, uma das poucas igrejas em que Paulo escreveu uma carta para essa igreja, mas ele não tinha fundado essa igreja. Provavelmente alguém, através do ministério do apóstolo Paulo, se converteu, provavelmente Epáfras, levou o evangelho até a região de Colossos e evangelizou aquelas pessoas e fundou aquela igreja.
O tempo foi passando e uma heresia foi adentrando a igreja, adentrando o pensamento das pessoas. Essa heresia é difícil de distinguir, é difícil de saber o que de fato era essa heresia. Porque pelo fato de a igreja naquela época ter judeus e gentios, a heresia tinha elementos judaicos, mas também tinha elementos greco-romanos. Essa heresia, pelo fato de nós não sabermos defini-la com certeza, ficou conhecida na história de a heresia de Colossos. Elementos judaicos, elementos greco-romanos, que, no final das contas, o principal que é importante que a gente saiba sobre essa heresia é que essa heresia acabava diminuindo a pessoa de Cristo. Seja através de rituais, como não coma isso, não beba isso, não faça isso ou aquilo outro, ceticismo. Seja através da crença em intermediários, como uma semente do gnosticismo daquela época. Seja através do pensamento neoplatônico, seja através de um tipo de judaísmo na igreja, seja o que for, essa heresia acabava por diminuir a pessoa de Cristo. E veja, irmãos, diga qualquer coisa na igreja, mas não diminua a pessoa de Cristo. Tem opiniões sobre questões marginais, questões que não são importantes, questões que são periféricas, nós podemos discordar, mas não sobre a importância de Jesus Cristo. Não temos o direito, nem ao menos, de questionar a grandeza de Jesus Cristo, pois essa é a base primária e, por que não dizer, última, o alfa e o ômega da nossa fé. É a pessoa de Cristo que dá todo sentido para tudo que fazemos. Nós estamos aqui e essa reunião seria apenas a reunião de um clube, se não tivesse uma pessoa maior por trás. Se não estivéssemos aqui por causa de Jesus Cristo. E o que o apóstolo Paulo faz, portanto, é durante toda essa carta ensinar, refutar essa heresia através de vários elementos doutrinários, mas demonstrar que Cristo está no centro. Daí, irmãos, o apóstolo Paulo escreve esse belo texto, essa maravilha aqui, que se tornou, segundo a tradição, um hino na igreja primitiva, e não sem razão, porque talvez não haja nenhum outro texto na Escritura que centralize de uma forma tão bela e coesa e resumida a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Nesse texto, fica claro, com letras garrafais, que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Cristo é o Senhor de todas as coisas, amém, irmãos? Cristo é o Senhor de todas as coisas. E nós podemos dividir esse texto de diversas maneiras, mas eu quero passar esse texto para os irmãos em duas partes principais. A primeira coisa, o apóstolo Paulo demonstra aqui que Cristo é o Senhor na criação. Cristo é o Senhor na criação. Ele vai fazer isso nos versículos 15, 16 e 17. Observem o versículo de número 15. Este está se referindo a Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não que Jesus fosse só uma representação visível de Deus, não é isso. Como diz Calvino certa vez, vemos em Cristo todos os atributos de Deus de forma perfeita. Cristo é a imagem de Deus, porque em Cristo todos os atributos de Deus podem ser vistos de maneira perfeita. Nós temos amor, um atributo comunicável de Deus, mas em Cristo o amor é perfeito. Nós temos justiça, um atributo comunicável de Deus, mas em Cristo a justiça é perfeita, a bondade, a justiça, o amor, a benignidade, a paciência, todos esses atributos estão em Cristo de forma perfeita. Por isso, ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é soberano na criação. Aqui, o apóstolo Paulo está relacionando Cristo com a criação. Ele é o primogênito de toda criação, segundo o versículo 15.
Primogênito aqui não significa que Jesus foi o primeiro a ser criado, porque Jesus nunca foi criado. A palavra primogênito tem a ver com o primeiro a ser gerado, sim, mas também com aquele que tem a primazia, aquele que tem o primeiro lugar. De forma que em toda a criação e de toda a criação nós podemos dizer que Jesus é o centro. Veja como esse rapaz estava equivocado, né? Em dizer que nós somos o centro de Cristo. Jesus é o centro da criação. Nós estamos falando aqui, irmãos, de um grande mistério. A própria Bíblia vai dizer que isso que nós estamos comentando aqui é um mistério que esteve oculto outrora. Pois Isaías, Jeremias, Abraão e os profetas do Antigo Testamento, eles não sabiam claramente, ou não tinham uma noção como nós temos hoje, através da completude da Escritura, a respeito da pessoa de Cristo. Hoje nós sabemos, a igreja tem condições de saber, que Cristo é o centro do plano de Deus em relação a todas as coisas. A pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. É como se o próprio Deus dissesse: olha, vocês não têm como ver a minha essência, a essência divina não pode ser vista. Porventura podemos ver o infinito? Mas é como se o próprio Deus dissesse: vocês vão conseguir ver, de certa forma, a mim, olhando para o meu próprio Filho. Que privilégio, meus irmãos. Aqueles crentes do primeiro século tiveram. Ver Jesus. Tocar em Jesus. Nós temos um grande privilégio, pois nós temos Jesus espiritualmente. Mas o spoiler você já sabe, né? Haveremos de tocar em Cristo. Haveremos de ouvir a Cristo. E haveremos de ver Cristo corporalmente. Esse é o plano de Deus para todos nós. Que maravilha pensar nestas verdades gloriosas. Por isso que Jesus diz em João 14:9, quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus é antes de todas as coisas. O versículo 16 demonstra de uma forma mais clara essa primazia de Jesus na criação. Observe o versículo 16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, que vem de um plural de príncipes, principados, quer potestades, que vem de um plural de poderes, poderes espirituais. Tudo foi criado por meio, por intermédio de Cristo e para Cristo. Que maravilha, né? Aquele jardim do Éden, com todas aquelas características criadas para o ser humano poder desfrutar, foi criado para o ser humano. Só que dentro de um espectro maior, o jardim, o ser humano e tudo que foi criado para Cristo. Por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Paulo está falando isso daqui porque havia dentro dessa semente da heresia, do lado greco-romano, a ideia de vários mediadores, segundo o gnosticismo, uma heresia que se desenvolveria melhor no século 2 e 3. Será que esse versículo 16 acabaria com a ideia de que existiam vários mediadores? Sim. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui, em outras palavras? Essa crença de vocês em vários mediadores, ou até como ele vai dizer em outro lugar, no próprio livro de Colossos, na carta, anjos, adoração a anjos, essa crença que vocês têm nesses seres, saibam o seguinte: quem criou esses seres não foi outro senão Jesus Cristo. Por meio dele e para a glória dele foram criadas todas estas coisas. O versículo 17 demonstra a eternidade de Jesus. Ele é antes de todas as coisas.
quando não havia nada, antes de todas as coisas, antes do tempo, antes do Cronos, antes de podermos contar os dias, Jesus Cristo já estava lá desde a eternidade. Ele é antes de todas as coisas, e o que é uma coisa muito bela aqui no texto, nele tudo subsiste. Isso significa que Jesus Cristo não somente criou todas as coisas juntamente com o Pai, e tudo foi criado para ele, mas ele faz com que as coisas continuem sendo sustentadas. Ele não faz como alguém que dá corda em um relógio e deixa aquele relógio ali, né? Ó, funciona aí. Não. Se há giro, se há respiração, se há o movimento de rotação da Terra em torno de si mesma, se há um movimento de translação da Terra em torno do Sol, se há um movimento no universo, dia e noite, Jesus está sustentando todas estas coisas pelo seu poder. E Hebreus 1:3, o texto que nós lemos, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Buf. É a soberania de Cristo explodindo na mente dos crentes de Colossenses. É eles recebendo essa carta e entendendo, poxa, é essa pessoa. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro de todas as coisas. Não pense que Jesus é o Senhor só da igreja. Jesus é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da história, da criação. É óbvio que ele mesmo, tendo criado as várias esferas da realidade, trata cada uma das esferas de acordo com as demandas que ele estabeleceu dentro da esfera específica. Ele fez a família e criou as demandas para a família e trata a família de acordo com essas demandas. Ele fez a igreja e criou as demandas para as quais a igreja trabalha e trata a igreja de acordo com essas demandas. Mas ele criou também o magistrado civil, os governos, o mundo todo, o universo, e trata o mundo de acordo com as leis que ele mesmo designou. É por isso que Abraham Kuyper, holandês, calvinista, disse certa vez que não há nenhum centímetro da terra, não há nenhum espaço deste mundo que Cristo não olhe e não possa dizer, é meu. Tudo é dele. Tudo é para ele. Ele é o Senhor de toda a criação. Cristo não é o Senhor só da igreja, como se a igreja estivesse fechada em um círculo e simplesmente adorando a Cristo, mas ninguém tivesse nada a ver com isso. Não, ele é o Senhor de todas as coisas. É claro que Cristo é o rei do reino de Deus, e o reino de Deus se manifesta através da igreja. E nesse momento, Cristo não se manifesta ao mundo como haverá de se manifestar quando ele retornar. Mas quando Cristo retornar, e todo joelho se dobrar diante de Jesus Cristo, será uma enorme surpresa para aqueles que não o adoraram agora. Pois terão de o adorar, só que não terão mais a oportunidade de ser salvos. E para nós será não uma surpresa total, porque nós esperamos isso, mas será tão gratificante em ver isso se cumprindo, porque nós haveremos de dizer, eu sabia que ele era o rei de todas as coisas. Eu sabia que esse momento ia chegar. Da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo e do controle dele total sobre todas as coisas e a consumação do seu reino. Primeiro, Paulo está mostrando então aqui, Cristo é o Senhor sobre a criação. Repita comigo, irmãos. Nós não costumamos fazer isso aqui, né? Mas de vez em quando é bom, né? Repita comigo. Cristo é o Senhor de toda a criação. E o segundo ponto, versículo 18 até o versículo de número 23, o apóstolo Paulo nos mostra que Cristo é o Senhor na restauração dessa criação. Porque essa criação foi feita, só que ela caiu. Tudo dentro do plano de Deus. Essa criação precisa ser restaurada. E isso é feito através de que pessoa, irmãos? Através dele. É através dele que tudo foi criado.
E é através dele que tudo é restaurado. Bendito seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amados, versículo 18 até o 23, essa ideia de que Jesus restaura a criação caída, demonstra que Cristo vem resolver preencher o principal anseio do ser humano. Resolver o principal problema do ser humano. O ser humano, através das ideologias políticas também, tem criado a sua própria visão do que há de errado no mundo. Afinal de contas, não precisa ser muito inteligente para saber que é alguma coisa de errado, né? Pessoas se matando, pessoas morrendo, guerras, doenças. Há algo que não está certo. Há algo errado. As ideologias procuram apontar qual seja o erro central, para dar um prognóstico em relação à solução para esse erro. Algumas ideologias vão dizer que o erro está no fato de que há uma luta de classes, ou uma luta de gênero, uma versão mais moderna dessa ideologia. Outras ideologias vão dizer que o problema está em conservar as instituições, que a solução para todos os problemas é conservar as instituições. Cada ideologia, a seu modo, apresenta uma solução para esse problema. Mas entendam que o mesmo Senhor, que é o Senhor da história, é o Senhor das ideias também. Ele é o Senhor das ideias. De forma que, dentre todas essas ideias criadas pelo ser humano, Cristo apresenta o seu Evangelho. E o seu Evangelho quebra, derruba todas essas ideias. Olha só. Você pensa assim, poxa, mas será, irmão Marcelo? Será que um dos objetivos de Jesus é derrubar ideias erradas? Será? Olha, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que as armas da nossa guerra não são, lembram? As armas da nossa milícia não são carnais, não são armas humanas, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo todo raciocínio, a palavra falácia ali, que é uma ideia, que se levanta contra Cristo e contra o conhecimento de Deus. Uma das ações da igreja é pegar uma pessoa que está totalmente cega em relação às suas ideias sobre a vida, destruir a sua visão e estabelecer uma nova visão em Jesus Cristo. Porque o que é um novo nascimento, senão também uma nova visão da vida? Se o zelote convertido na época de Cristo não tivesse uma visão de mundo nova através de Cristo, de que adiantaria ele seguir a Cristo? Se o publicano na época de Cristo não tivesse uma visão nova de mundo por seguir a Cristo, que adiantaria ele seguir a Cristo? Cristo não é Senhor só de alguma área da nossa vida. Sabe a mente de Cristo que a Bíblia fala? A mente de Cristo não é o cérebro de Cristo que é passado para nós e feito uma cirurgia, não. É a visão de mundo do Evangelho, que se não está na nossa mente, se não temos essa visão, não somos cristãos ou temos algum problema. Ele é o Senhor na restauração da criação. Versículo de número 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Veja, Jesus Cristo é apontado aqui no feminino, a cabeça. É claro que ele também é o cabeça, no sentido de o chefe. Mas ele é a cabeça, no sentido mais profundo ainda. Porque a cabeça no corpo manda mais do que o chefe em qualquer lugar. Nada no corpo acontece sem a cabeça. Por isso a cabeça no feminino. Ele é a cabeça do corpo. Todo movimento que acontece no corpo, dos braços, tudo aquilo que o corpo faz, depende daquilo que está aqui dessa máquina. Jesus Cristo é o motor.
Jesus Cristo é aquele que toma as decisões na sua igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Aqui também não é primogênito no sentido de ser criado, mas no sentido de que ele tem primazia dentre aqueles que ressuscitaram, porque ele foi o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Ele é as primícias. Aconteceu com ele, de ele ressuscitar e não mais morrer, ser glorificado, indicando que acontecerá conosco também. Mas ele foi primeiro, ele é o precursor, ele é as primícias. Ele é o primogênito, ele tem a primazia dentre aqueles que são ressuscitados. Versículo de número 19, porque... Os irmãos podem ler, por favor? 19? É quase uma repetição do versículo 15, em que está escrito que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aprove a Deus. A ideia aqui, meus irmãos, de que foi da vontade do próprio Pai fazer com que todas as coisas convergissem em Cristo. Há um mistério aqui, mistério quando eu falo, está revelado, né? Que é a necessidade de nós entendermos o senhorio de Cristo como Redentor e o senhorio de Cristo como segunda pessoa da Trindade. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus sempre foi o Senhor de tudo. Não há nenhuma novidade disso. Quando Jesus diz assim, depois da ressurreição, todo poder é me dado nos céus e na terra. Não parece estranho? Todo poder é dado, mas o Senhor não já tinha todo poder, né? Se pudéssemos perguntar para Cristo, né? E aqui que está a maravilha do plano de Deus, irmãos. Jesus sempre foi o Senhor da história, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, sendo a segunda pessoa da Trindade. Mas ele nem sempre foi o Senhor da história, sendo Deus, homem em uma só pessoa. Entendem? Aprove a Deus escolher um plano para Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e ele se torna Deus homem, e como Deus homem, ele recebe todo o poder. Não como segunda pessoa da Trindade, que já tinha todo o poder, mas como Deus homem, redentor do seu povo, cabeça do seu povo, rei do reino de Deus. Por isso, essa maravilha de entender que dentro deste plano, Deus pega a pessoa de Cristo e converge tudo nele. Ele é o centro de tudo, ele vai ser o centro do meu plano, como se Deus dissesse assim, né? Ele vai ser o centro de todas as coisas, tudo converge nele, ninguém vai vir até mim se não for por ele. E, irmãos, o evangelho é um negócio tão maluco, se a gente começar a pensar, a gente fica até, né? A gente vai começar a chorar aqui. Porque Jesus Cristo, por causa do plano de Deus, por causa do amor pela sua igreja, ele adentra num outro plano para todo o sempre. A segunda pessoa da Trindade se torna homem e nós temos o Redentor, uma pessoa com duas naturezas, Deus homem, para todo o sempre. Jesus está como Deus homem nos céus. E por toda a eternidade Jesus continuará sendo Deus homem. Grande é o mistério, né? Olha, não sei vocês, mas... Ouvi um glória aí? Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo seu sangue, ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ó quem é o centro aqui, ó. Ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja, há outros textos da Bíblia que falam dessa convergência de todas as coisas em Cristo. Por mais que nós não acreditemos no universalismo, que diz que Jesus vai salvar todos,
A ideia que Paulo está passando aqui é que Jesus vai salvar, obviamente, só os eleitos. Mas a salvação que Cristo trouxe e a mudança que Cristo fez através da sua morte afetou o cosmos, afetou o universo. Por isso que até mesmo a transformação pela qual passaremos, a ressurreição e a transformação do universo em novos céus e nova terra e a nossa habitação neles, só pôde ocorrer através do sacrifício de Jesus. Uma consequência do ato de Jesus na cruz abalou o cosmos. Ele reconcilia todas as coisas nos céus e na terra. Tudo converge. E os colossenses lendo isso, hein? Eu suponho que eles haveriam de pensar: não há outro igual a esse. Não há outro igual à pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 21, os irmãos podem ler? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Observe que o apóstolo Paulo não cita aqui corpo da sua carne à toa. Ele está falando que esse Jesus Cristo é carne e osso. A morte dele, ele morreu de verdade. Essa era uma doutrina muito questionada no primeiro século, e os apóstolos faziam questão de salientar a todo momento isso. Ele é Deus, mas ele também é 100% um ser humano. Através do seu sofrimento, então, ele derramou o seu sangue. O que ele fez? Vos reconciliou nos seus sofrimentos, na sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Oh, irmãos, Jesus é o Senhor da salvação. Esse texto não está dizendo que a gente era amigável em relação a Deus. Oh, vocês gostavam de Deus, vocês eram amigos de Deus, vocês tinham simpatia por Deus. Não. A palavra aqui é inimigos. Vocês eram inimigos de Deus. Vocês não estavam debaixo da graça de Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios 2:1, vocês eram filhos da ira de Deus. A palavra grega ódio, nascendo debaixo da justiça de Deus. Vocês estavam caminhando para o inferno, e vocês mesmos queriam ir para o inferno. E se fosse dada a opção para vocês de escolher a Cristo por vocês mesmos, vocês rejeitariam, porque vocês mesmos odiavam a Cristo, como a quem odeia um inimigo. Isso aqui é para acabar com a gente. Isso aqui é para mostrar que a gente não era bonzinho, que a gente não estava quase lá, quase salvo, só foi dar um passo, ou que a gente é filho de crente, nasceu na igreja e só foi ali, só foi fazer algumas coisinhas ali, é uma profissão de fé, catecúmeno. Não, inimigos de Deus. E quem faz essa reconciliação é somente Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos amados, assim como estes supostos mediadores da época não eram verdadeiros mediadores, porque eles não derramaram o seu sangue, assim também, por mais que houvessem homens e mulheres de grande exemplo na Escritura e até na história, nenhum deles serve como mediador para a igreja. Maria, com todas as suas virtudes, e talvez a mulher, pelo menos na minha opinião, de maiores virtudes na Escritura, ela não poderia morrer pelas pessoas. Ela não era Deus homem em uma só pessoa, e não poderia derramar o seu sangue, pois o sangue do Redentor deveria ser de alguém perfeito. O apóstolo Paulo poderia colocar aqui, irmãos, qualquer outra pessoa da Escritura como exemplo. Jesus Cristo reconciliou, mas Jó também, ele deu um exemplo, ele reconciliou também vocês. Moisés também, os anjos também, Maria também, João também, Pedro também, eu também. Não. Ele, Jesus Cristo, só ele. Por isso que nós respeitamos as pessoas. Grandes exemplos. O próprio apóstolo Paulo,
Maria, João, Pedro, mas nenhum deles poderia ser o redentor da igreja e salvar e reconciliar aqueles que eram inimigos de Deus, reconciliar os inimigos com o próprio Pai. Por isso que a gente costuma orar, né? Estamos aqui pelos méritos de Cristo. Se ousássemos nos apresentar diante de Deus pelos nossos próprios méritos e Deus levasse a sério, nós estaríamos perdidos. Eu me lembro uma vez, há muito tempo, nem tinha barba branca ainda. Estava numa uma outra denominação, era um congresso, e uma pessoa estava pregando, e essa pessoa se empolgou muito, e todos começaram a dar glória a Deus, a fazer aviãozinhos e helicópteros. Não era ela. E a pessoa disse assim: a glória de Deus está tão grande aqui nessa noite, que Deus me falou uma coisa: não vai vir nem o Espírito e nem o Filho, o próprio Pai vai descer aqui para falar conosco. Graças a Deus, Deus não ouviu isso, porque senão todos ali estaríamos fulminados, porque não há como ter relacionamento com Deus sem a intermediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é aquele que reconcilia. Sem Ele, o Pai diz: não, você não pode se aproximar de mim sem o meu Filho, sem a reconciliação que o meu Filho traz. E se você não fizer isso, um dia nos encontraremos, só que num outro contexto. E a justiça de Deus estará sobre você para todo sempre, naquilo que a gente chama de inferno. Versículo 23, os irmãos podem ler? Existem várias condicionais, sentenças condicionais na língua grega. E cada uma delas quer dizer uma coisa. Geralmente, sentenças condicionais passam dúvida. Mas não é o caso dessa condicional. Essa condicional, o apóstolo Paulo não está duvidando de que eles foram salvos. No contexto anterior, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é o cabeça deles. O apóstolo Paulo está aqui dando uma advertência. Olha, vocês têm que permanecer. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo: está vendo essa heresia que estão pregando aí? Diminuindo a pessoa de Cristo? Olha, tome cuidado com isso. Não aceite nada que diminua, que retire Cristo do seu trono. Não aceite nada que diminua a pessoa de Jesus Cristo. Permaneça alicerçados e firmes na fé, sem se remover dessa esperança. O que nós vimos hoje, meus irmãos, aqui, foram verdades simples, porém que nós não devemos nos esquecer. Cristo é o Senhor na criação e Cristo é o Senhor na criação redimida. Agora, o que importa muito para nós é o que Cristo é para você. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas faz diferença você admitir isso ou não. O maior critério pelo qual Deus vai julgar as pessoas é sobre o relacionamento que as pessoas tiveram com o seu Filho, que é o centro de todas as coisas. O que Cristo é para você? Para alguns, Cristo é apenas um amuleto. Sabe aquele pé de coelho? Que a pessoa se apega quando está em perigo? Para alguns, Cristo é assim. Quando estão em algumas circunstâncias, elas se lembram de Jesus, mas depois logo se esquece. Para outros, Cristo é como o gênio da lâmpada. Uma pessoa pronta a realizar todos os desejos. E as pessoas não querem ter um relacionamento com Cristo, mas querem os seus dons. Irmãos, se isso é desagradável até para nós,
seres humanos, quanto mais para Deus. Imagine uma pessoa se aproximar de você só para ter. Tá certo que a gente não tem, né? Mas imagine se alguém se relacionasse com você só para ter alguma coisa financeira. Cristo não quer ter esse relacionamento conosco. Não que Ele não queira dar as coisas, mas a questão é que Jesus quer dar coisas maiores. Pensamento pequeno, uma campanha por uma casa, uma campanha por um carro. Cristo quer a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Só que para isso, Ele tem que ser meu Senhor. Ele não é e não deve ser só um amuleto. Ele não deve ser algo secundário. Por isso, eu faço um apelo a você nessa noite, diante disso. Não seja só alguém que gosta de Cristo. Alguém pode gostar muito de Cristo e ir para o inferno gostando. Não seja só alguém que simpatiza com Cristo. Existem muitas pessoas que simpatizam com Jesus. No entanto, vão para o inferno. Porque não tiveram encontro com Cristo. E aqui eu cito o exemplo de Pilatos. Para finalizar. Você olha a história de Pilatos. Se você olhar, se você nunca leu a Bíblia, e você vai olhar só a história de Pilatos, você fala assim, esse camarada foi salvo. A gente começa a achar até virtude em Pilatos, né? Fala, pô, mas ele olhou, recebeu Jesus dos judeus, né? Olhou, esse homem aqui não tem pecado. Ó, verdade. Quer dizer, não tem pecado, não errou, né? Em relação àquilo que os judeus o estavam acusando. Ele teve o discernimento de entender que Jesus não era culpado daquela acusação. Ele sabia que Jesus não era alguém normal, comum. A sua esposa, Cláudia, teve um sonho a respeito de Cristo e falou para ele e ele ficou atemorizado. Quando ele tenta questionar Jesus, Jesus responde com palavras enigmáticas, por exemplo, meu reino não é desse mundo, e assim por diante. Pilatos fica mais atemorizado ainda. Ele tem a ideia de soltar um preso judeu, um verdadeiro criminoso, um ritual que era feito ali para manter, né, a relação entre o governo da época e os judeus. Ele se lembra que tem Barrabás lá, ele escolhe, dá essa opção para as pessoas soltarem Barrabás, ele pensa, não, vamos soltar Jesus, não vamos soltar um criminoso. E as pessoas soltam Barrabás, escolhem soltar Barrabás. E aí ele chega ao máximo que ele podia chegar. Ele lava as mãos, daí vem a expressão, eu lavo as minhas mãos, né? Traga aqui a bacia, eu lavo as minhas mãos acerca do sangue desse justo. E ainda manda colocar na cruz, né, Jesus Cristo, rei dos judeus. A gente olha assim e fala, esse camarada é crente. Mas a Bíblia diz que ele era ímpio. Em Atos dos Apóstolos vai dizer que Jesus Cristo foi perseguido por Herodes, Pilatos e por outros ímpios e crucificado. Pilatos foi considerado culpado. E sabe por quê? Porque isso que aconteceu com Pilatos acontece com muitos crentes, ou pessoas que se dizem crentes. Elas gostam de Jesus. Elas têm uma simpatia por Jesus. Elas até tentam convencer, né? Não, Jesus, fazem o possível dentro daquilo que elas podem, mas elas amam esse mundo. Elas não têm Cristo como Senhor, elas amam seus próprios cargos. Como Pilatos, que não foi até o fim, porque ele poderia levantar ali uma manifestação que poderia fazer com que ele perdesse o seu status de governador. Veja, muitos seguiram Jesus pelos seus milagres, muitos defendiam Jesus, e assim agora. Pessoas brigando por causa de Jesus aí nas redes sociais. Mas a questão aqui é, ele é o Senhor da nossa vida? Eu digo para mim mesmo, não tenho permissão de pensar nada além daquilo que Cristo me dá permissão. Ou pensamos da seguinte maneira, não, Cristo é o Senhor, mas o casamento quem manda sou eu. Eu tenho a minha própria visão de matrimônio. Eu tenho a minha própria visão a respeito da vida. Eu tenho a minha própria visão a respeito de política. Sabe o que é isso? É o simpatizante. Cristo, fica aí. Porque eu tenho as minhas próprias ideias e eu sou o Senhor dessas ideias. Ou Cristo é o Senhor da sua vida, ou não é nada. Para finalizar, Mateus 10, 37.
Tem algumas seitas que não acreditam que Jesus é Deus. Esse texto que a gente leu aqui já dá uma quebrada, né? Mas esse texto aí, que o próprio Jesus disse, né? Quem que a gente deve amar acima de tudo, irmãos? Deus. Jesus nunca incentivou ninguém à idolatria. Quando ele diz que nós devemos amá-lo acima de tudo, ele está afirmando a divindade dele. E ele está afirmando que só ele deve ser o Senhor da nossa vida. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno. Quem ama seu cargo acima de mim, não é digno. Quem ama o dinheiro acima de mim, não é digno. Ou qualquer outra coisa que a gente possa colocar dentro disso. Se Ele é o Senhor sobre todas as coisas, vivamos isso. E eu quero inclusive convidar você, que ainda não se converteu a Jesus Cristo, a se converter, a se render a Jesus, como o único Salvador de sua vida. Renda-se a Jesus Cristo, aceite a Jesus Cristo, como o único Senhor da sua vida.